A geometria sagrada, ela vai te dar parâmetros sobre como abrir canais de comunicação entre as diversas dimensões. E aí você transfere um conceito geométrico para um conceito arquitetônico. Aí entra toda a base da maçonaria, né? Que é como construir um prédio que vai ser um canal de comunicação do mundo físico e do mundo espiritual. Isso que eu ia falar, Daniel, é a outra coisa que eu ia entrar nesse ponto. Por que alguns lugares são mais propícios para esse contato com o sobrenatural ou de mais avistamentos, como cemitérios, templos? Porque você vê que durante a história da humanidade um templo é destruído, é construído outro. Às vezes, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa acaba usando aquele lugar como um lugar sagrado. Sim. É porque alguns pontos na Terra, eles são algum tipo de vórtice, Sim. alguma coisa? Sim, isso também é uma questão geométrica. Também, né? Também. Você pega a Terra, né? Não é uma esfera perfeita, mas é semelhante a uma esfera. E se você coloca se você pega uma bola e coloca objetos geométricos dentro dessa bola, de geometria sagrada... Como assim? Você tem a esfera? Você tem uma esfera e você tem vários... Vamos supor que são vários cubos, um por dentro do outro. Vários cubos interconectados. Tá. Na verdade, são sigilos, né? Certo. São desenhos, sigilos. Esses sigilos, em alguns pontos, eles vão tocar a borda da bola, da esfera. É como se fosse uma bola cheia de triângulos dentro. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra, que são chamadas linhas de lei. Lei L-E-Y, as ley lines. Esses são locais onde devido a questões eletromagnéticas e outras questões, o minério que a região é formada, aquilo ali abre é como se abrisse uma ponte de Einstein-Rosen, né? Uma comunicação. Se vamos colocar, tem uma membrana que divide, ela fica mais fina, Isso. É como a gente tem, vamos fazer a metáfora do corpo humano, a gente tem nas veias, tem os capilares, né? Os capilares são aquelas veias mais fininhas onde tem troca de gás. Sei. Ele afina para poder fazer a comunicação, é exatamente isso. Ou, se a gente for ver na pele, no nosso corpo tem alguns lugares que a gente tem uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior, tem as mucosas, né, onde tem essa comunicação. É como se fosse no corpo humano, né? Exato. Você bota um remédio embaixo da língua, ele entra na corrente sanguínea, porque ali é mais fácil. Se você jogar o remédio na sola do pé, não vai entrar com a pele grossa pra Não, então é isso. Mas tu pode meter um furo no pé também, dar uma seringada no pé. Exato. Mas olha lá, ó. O que é isso? Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, né? Isso é as linhas de lei que você botou? As linhas de lei. Então, tem alguns pontos onde cruza, que aí, meu irmão, é só curupira, mula sem cabeça, OVNI. As coisas acontecem. Um exemplo é o Skinwalker Ranch, né? O Skinwalker Ranch construído tem tudo ali mesmo. Traçaram, ele tá em cima de um ponto. Ele tá dentro dessa lógica de uma linha de lei, mas além disso eles têm minérios e calcários específicos que tendem a atrair também esses seres aí. Tá. Então tem lugar, agora, por exemplo, uma casa mal assombrada, às vezes é porque houve ali um massacre e aquele derramamento de sangue abriu um portal e deu uma legalidade para espíritos habitarem ali. Eles foram autorizados a estarem ali, né? Locais onde houve muitas guerras, né? Com muito derramamento de sangue. Então, às vezes, abre esse tipo de comunicação, apesar de não ser originalmente um local de grande potencial espiritual. Agora, se você pega, acho que quase que a totalidade das igrejas, as igrejas mais antigas, todas elas foram construídas em pontos desse. Porque os caras que construíram sabiam calcular isso. Quem construía as igrejas e os palácios? Os maçons. De sensibilidade, então. Era uma coisa mais de cálculo do que... Geométrica total. É matemática ali. É claro que às vezes aparece um espírito ali e fala, constrói ali que ali é mais legal. No caso do Templo de Jerusalém, foi assim. Deus falou, eu quero que construa o templo ali. Não foi Salomão que fez um monte de conta e concluiu. Deus mandou que fosse ali. Era um local que era uma eira, né? Eira na Bíblia... existe suas também, obviamente, mas a eira era o seguinte: você pega o joio e o trigo, são muito parecidos, né? Como é que você separa um do outro? Pô, se você tiver que abrir cada um para ver se é joio ou trigo, vai dar um trabalho terrível, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam o joio e o trigo que foram colhidos juntos, levavam para o topo das montanhas. Por que no topo das montanhas? Porque venta mais, não tem barreira física. E qual é a lógica do vento? É separar o joio que é leve do trigo que é mais pesado, porque o joio é oco.
E o trigo, ele é denso. Que o vento levar... E o vento levou, né? É. Aí o cara vinha com a pá e jogava pra cima. Aí o vento levava o quê? O joio, que é leve, o trigo voltava. Cara, isso resume quase a história da Bíblia inteira, cara. Isso é legal pro caramba, porque Jesus falou: eis que estou com a minha pá na mão, prestes a limpar a minha eira. Você fala, caraca, como assim? Você vê que no cristianismo, os verdadeiros cristãos serão arrebatados, levados ao céu, e depois eles vão retornar com Cristo. É como se fosse o joio que sobe e desce. E o trigo, perdão, que sobe e desce. O joio vai ser levado pelo vento do grande e terrível dia do Senhor, né? Então tem uma simbologia muito interessante. Só que, mais interessante que isso, só para explicar, eles jogavam o joio e o trigo no chão, e eles vinham com os bois, e o boi puxava uma tora de madeira e ia esmagando o joio e o trigo. Então primeiro vem o esmagamento, depois é tudo jogado pro alto, e o vento faz a separação entre o que é e o que não é. Então assim, a Bíblia é toda resumida em agricultura e pecuária, irmão. Se você entende agricultura e pecuária e encaixa com a história, vai fazer também, pesca, faz todo sentido. É legal porque é simples, né? Os caras complicam assim, atrapalha. Então, Vilela, a grande... É porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam... Tinha até uma corporação de ofício, né? Tipo um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. E não é nem... Vai além da geometria sagrada, isso aí já é arqueometria. A Catedral de Notre Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara. Ó, eu fui para Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né? Porque a grande questão da catedral, que é uma catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga e um teto muito alto. Então, qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva. E aí, o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestórios, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz, caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso sem falar. Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha. Cada objeto daquele é um personagem da Bíblia. Tudo muito bem desenhado, né? Cara, impressionante. Ali tem a proporção áurea, né? Do Fibonacci, né? Tudo é a base disso aí. Quem começa com esse negócio de matemática e mundo espiritual, na verdade isso... Eu ia falar do Pitágoras, mas o Pitágoras aprendeu no Egito, né? O Pitágoras aprende dos egípcios, que a gente imagina Egito assim, aquelas pirâmides lá, tudo largada, né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos e com a sua Harvard, Princeton e Yale, né? Então os gregos iam estudar lá, os que tinham melhor condição. Então Pitágoras chega lá, ele aprende a relação entre a geometria e o mundo espiritual. Tanto que o pitagorismo era uma sociedade secreta iniciática, né? O cara tinha que fazer um rito de iniciação e tal. E por que a geometria surge no Egito também? Porque ali no Rio Nilo, eles calculavam a fase da cheia e da seca, né? E aí eles dividiam a terra, porções da terra, para poder plantar.
organizar as plantações, né? Lembrando numa fase que o homem deixa de ser nômade, ele vira sedentário. Então ele está parado ali esperando a cheia do Nilo para fertilizar tudo e depois ele vai cair e vai vir a seca. Então eles começavam a medir a terra para essa agricultura. Então geo é terra, metria é medir. Geometria é que os caras estavam medindo ali a borda do Nilo para poder plantar, fazer a colheita. Só que disso tem a ideia de que a fase aí também do homem vitruviano, né? Aí já entra o Código da Vinci também, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Né? Do Opus Dei da época, né? O Priorado de Sião. O começo do Código da Vinci é um cara morto nessa posição. Nessa posição, né? E a história toda baseada nesses princípios que a gente tá falando, né? Apesar de que ali vai ter a questão dos merovingios, né? Que Jesus teria casado com Maria Madalena, aí teve filho, aí teve uma descendência. Aí o Tiago lá do Santiago de Compostela, aquele caminho, também revelaria todos esses segredos, por isso que é muito místico, E na verdade, você leu aquele livro do Paulo Coelho, meu sósia? Qual deles? O Diário do Mago? Ou... Qual que é o que fala de Santiago de Compostela? O Diário do Mago? Eu não lembro. Ou é Brida? Sei lá. Eu não confundo se é Diário do Mago ou se é o Alquimista. Eu acho que é Diário do Mago, não é? Depois dá uma olhada. Na verdade, o livro a trilogia do Daniel Mastral, que é Quilaim, Nefilim e Icarim, o primeiro, que é o Quilaim, começa no Santiago de Compostela também. Interessante pra caramba. Então, cara, lembrando, obviamente, Leonardo da Vinci também era membro das sociedades secretas que tinham esse conhecimento, né? Mas de qual? Ele era maçom? Dizem que, assim, maçonaria de verdade, é claro que eu pedi licença para os maçons, né? A maçonaria oficial ela surgiu em 1717, né? Então teria sido depois. Tá. Mas é claro que já havia essas ordens herméticas que tinham esse mesmo conhecimento. Apesar de que dentro da doutrina maçônica, dependendo do rito, né? A maçonaria começa com Tubal-Caim, né? Filho de Caim, então vem do mundo ancestral. Mas, em geral, a maçonaria está relacionada a usar a geometria sagrada para criar templos e castelos e estruturas arquitetônicas que vão abrir uma comunicação do nosso mundo com o mundo espiritual e, através disso, atrair poder também, né? Poder, controle, domínio. Então, Torre de Babel já teria essa infraestrutura, as pirâmides, né? Sim. Tudo envolve esse conhecimento geométrico.